Irmãos, boa noite. Que o Senhor nos cubra mais uma vez com a sua graça para esses estudos no livro dos Salmos. Hoje, de maneira especial, nós temos novo professor, tá? O Marcos Kleber vai nos trazer o estudo no Salmo de número 3, como nós falamos a semana passada. Como, aliás, vocês votaram, né? Houve uma votação e vocês resolveram privilegiar o Marcos Kleber com esta opção. Mas muito bom, ao final do dia de hoje nós vamos votar o próximo salmo, tá bom? Quero agradecer, Marcos, por aceitar o convite, por estar conosco. Deus abençoe muito sua vida. E vocês podem fazer todas as perguntas possíveis. Aproveitem para fazer todas as perguntas possíveis no Salmo 3. Hoje é dia de perguntar tudo, tá? Até o que não está no Salmo 3. Tá bom? Nós vamos ficar em pé e vamos orar e depois vamos louvar com 2 canções, é isso? São 2, né? 2 com uma meio dupla, sim. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai, damos-te graças pelo dia, pelas bênçãos recebidas, pelas provações, pelo percurso da nossa vida neste dia, porque tudo glorificou o teu nome. Obrigado por nos sustentar, ó Pai, de todas as formas, especialmente, ó Pai, nos momentos em que fraquejamos, o Senhor esteve ao nosso lado e nos ajudou e nos fortaleceu. Obrigado, Pai. Obrigado por terminarmos o dia aqui estudando a Tua Palavra, tendo a opção de abrir o Teu livro santo e nele meditar para o crescimento de nossa fé. Abençoe muito esse encontro, que seja para a glória de Jesus, que venhamos aprender desse salmo tão belo da Escritura, que ele nos conduza para mais perto de Ti. Pai, louvado seja o Teu nome, receba nosso encontro e nos ajude, ó Pai, a fazer tudo para a glória de Cristo, em espírito e em verdade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Exaltado, o Rei exaltado.
Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 3. Antes de nós... Ligou? Antes de nós lermos, fiz algumas impressões. Isso aqui vai servir de roteiro, está em forma de perguntas, mas se você quiser responder, fique à vontade. É bom que responda. Do contrário, não precisa, você não vai repetir de ano. Já pego as canetas. Vou deixar aqui com o senhor, se faltarem. Salmo 3. As canetas, né? O Salmo diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar mais uma vez? Louvamos-te, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pelo privilégio que nós temos de aqui estarmos reunidos para aprendermos mais a tua palavra. Nós lhe pedimos agora humildemente que teu Santo Espírito abra as nossas mentes e corações para que possamos entender a tua palavra e que, ao entendê-la, nós sejamos praticantes dela, Pai. É o que nós lhe pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos delinear aí 4 passos. Primeiro, identificando o assunto do texto. Segundo, interpretando o texto. Terceiro, identificando Cristo, como nós vemos Cristo nesse salmo. E por último, e quarto ponto, aplicando o texto às nossas vidas, né? Então, como o pastor disse, vocês podem fazer as perguntas que quiserem. No entanto, eu fui mais esperto, já fiz algumas perguntas para vocês, né? Desse modo eu os ocupo e vocês me perguntam menos. Brincadeira. Então, primeiro, nós vamos identificar o assunto deste texto, correto? E eu coloquei aqui, entre aspas, que há 3 testemunhas que irão nos ajudar a descobrirmos qual é o assunto. E são elas: o contexto literário, o contexto histórico e a categoria do salmo. Então, a impressão que nós temos é que você vai dar um zoom no texto. Então, você começa de uma forma, de uma visão panorâmica, né? O contexto literário, aí você desce um pouquinho mais, você começa a pesquisar o contexto histórico, depois se aproxima no salmo, descobre qual é a categoria deste salmo e, por fim, entra nele e aí você começa a interpretá-lo, né? Então, primeiro, o que é o contexto literário? O contexto literário se refere aos capítulos
que estão, ou melhor, aos salmos que estão relacionados a este salmo, né? Que são o Salmo 2 e depois o Salmo 4, e obviamente o 3 aí no meio. Então, do que se trata, primeiramente, o Salmo 2? Qual é o assunto deste salmo? Se você ler ali no versículo 2 ao 4, quem achar pode ler? O Salmo 2, versículo 2 ao 4. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O que nós vemos com a leitura desse salmo? Ou melhor, desse salmo não, desta passagem que foi lida agora. Você vê os reis da terra fazendo o quê? Zombando, se levantando contra o ungido. Então nós estamos vendo aqui uma rebelião. Há uma oposição. E agora o Salmo 4. Salmo 4, versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Há muitos aqui, a ideia de eles estarem colocando dúvida, né? Quem nos dará a conhecer o bem? E aí o salmista diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E depois diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então perceba que o Salmo 2, os 2 e 4, eles nos ensinam que há conspirações. Primeiro nós vemos uma conspiração dos reis da terra em relação ao seu ungido. No Salmo 4, há uma oposição dos ímpios. Eles se opõem e perguntam: quem nos fará conhecer o bem? E aí o salmista vai dizer que ele tem mais satisfação, embora os outros tenham cereais, tenham recursos financeiros, ele tem mais satisfação do que essas pessoas. E no 3? O 3 ele também vai falar de rebelião. O primeiro versículo na Bíblia hebraica é esse que está em itálico, com as letras menores, que começa assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Então nós vemos aí que tanto o Salmo 2, quanto o 3, quanto o 4, ele está falando de rebelião, de oposição. Os homens se opõem ao ungido, ou melhor, os reis da terra se opõem ao ungido do Senhor. Aqui no Salmo 3, é o filho de Absalão, ou melhor, é o filho de Davi, Absalão, que se opõe ao seu pai. No Salmo 4 também vemos a oposição dos inimigos para com o servo do Senhor. Então, Salmo 2, 3 e 4 nos ensinam que as conspirações e planos humanos são impotentes para impedir os propósitos de Deus. Ok, então nós falamos do contexto literário, e a ideia é de que esse contexto literário, os salmos estão unidos num assunto, e esse assunto se refere à oposição. Né? Agora, com relação a essa segunda testemunha, que é o contexto histórico, nós percebemos que o salmo foi escrito por Davi quando ele fugia de Absalão, seu filho. Essa história, que nos serve de pano de fundo, se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 14. A partir do capítulo 14. Vamos lá ver? 2 Samuel, a partir do capítulo 14. Vou fazer um rápido resumo. Segundo Samuel, no capítulo 13, a maioria das Bíblias tem um subtítulo, né? E fica mais fácil para nós resumirmos. Fala do incesto de Aminon. Ele tem relações com a sua meia-irmã, Tamar. Isso revolta Absalão. Ele fica ainda mais revoltado quando ele percebe que Davi, o seu pai, não faz nada em relação a isso. Então ele mata Aminon. Isso revolta Davi. E Davi, então, persegue por um certo período Absalão, ele foge. No capítulo 14, Absalão volta para Jerusalém, é recebido por Davi. No versículo 28 do capítulo 14, fala que Absalão é admitido à presença de Davi. Há ali uma
parece, né, pelo menos nós vemos da parte de Davi, que há uma reconciliação. No entanto, no capítulo 15, nós percebemos que Absalão não se reconciliou com seu pai. No versículo 1 diz que ele tem um bando de homens. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Nos versículos seguintes, vai dizer que Absalão era um bom político. Porque quando alguém tinha uma causa, ele se aproximava daquela pessoa e falou assim: olha, quem dera eu fosse rei, porque desse modo eu seria favorável para com a tua causa. Eu usava a política para o mal, porque ele queria conspirar para com o pai, né? Bom político no sentido de que sabia fazer política, né? E aí ele vai ganhando o coração dos homens, o coração da população. E aqueles 50 homens vão aumentando. Aquelas pessoas que outra hora seguia Davi, agora começam a seguir Absalão. Então, o contexto histórico ele está falando do quê? De rebelião. E essa rebelião, essa oposição é de Absalão em relação ao seu pai Davi. Agora, a terceira testemunha é a categoria do salmo. Que tipo de salmo é esse? Com certeza vocês já falaram aqui sobre as categorias do salmo, né? Seria este salmo um salmo real, que fala da realeza do Senhor? Não, um salmo didático é uma categoria? Que é uma categoria. E este é um salmo didático? É um salmo de realeza? É um salmo de recordação? Ou seria um salmo de lamento? De lamento. Este é um salmo de lamento. E os salmos de lamentos, eles têm as seguintes características. Primeiro, uma descrição do sofrimento. Davi, ele descreve o seu sofrimento neste salmo? Os versículos 1 e 2, certo? O que diz aí? Como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então o que ele está fazendo? Está descrevendo o seu problema. Está descrevendo o que ele está sentindo. E nós vamos ver que a oposição, embora seja o assunto o assunto literário, né, é o assunto em comum entre o Salmo 2, 3 e 4, o Salmo 3, ele vai falar sobre um aspecto dessa rebelião. É como se você tivesse um problema, vamos colocar aqui, um problema familiar. Você discute com o seu marido, é um problema. Mas só que surge um outro problema dessa discussão. Ou seja, os vizinhos escutaram, né? Os seus filhos estão magoados. Então, são outros problemas decorrentes de um problema maior. Então, o problema maior de Davi é a oposição, a rebelião de seu filho. Mas só que neste salmo, ele vai falar sobre um problema decorrente dessa rebelião, né, que nós vamos ver nesta parte. Depois, há uma afirmação de confiança no Senhor. Aqui é um C cedilha, viu? Não parece? Que vai dos versículos 3 ao 6. O que diz esse trecho? Versículo 3 ao 6. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ok. E uma outra característica do Salmo de Lamento é uma súplica por socorro.
Versículo 7, o que diz? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Ok. E por último, a última característica de um salmo de lamento é uma expressão de louvor. Versículo 8. O Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Se perceba que há um movimento daqui. Um movimento negativo para um movimento positivo. Ele começa baixo, triste, amargurado, descrevendo o seu problema. Depois ele afirma a sua confiança em Deus. Logo em seguida, ele suplica por socorro, porque ele sabe que o Senhor é a sua única esperança. E no final ele termina louvando. Ele começou reclamando, clamando ao Senhor, né? Expressando a sua dor, e termina então louvando ao Senhor. Quando nós chegamos aqui na categoria dos Salmos, que é a última testemunha, que vai nos ajudar a descobrirmos o assunto, nós percebemos que nos Salmos de Lamento, o assunto sempre está aqui, no segundo ponto. Ou melhor, no primeiro ponto, a descrição do sofrimento. E as demais características vão estar relacionadas a este assunto. Então, qual é o assunto deste salmo? A primeira parte vai dizer: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Seria o problema de Davi o número dos adversários? E aí ele continua: são numerosos os que se levantam contra mim. E depois ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aqui é uma característica do salmo, da poesia hebraica, que é o paralelismo. E há 3 tipos de paralelismo. Tem um paralelismo sinonímico, que vem de sinônimo. Antitético, que vem de antíntese, e sintético. Primeiro, um exemplo de paralelismo sinonímico. Provérbios 1 e 8. Vamos ver? Pode ler, quem achou. Capítulo 1, verso 8. Isso. Provérbios 1 e 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Perceba aí que há 2 linhas. Mas as 2 linhas estão falando de coisas diferentes? Não. Estão falando a mesma coisa. É o quê? É um sinônimo. Daí a questão a expressão, né? Paralelismo sinonímico. Então ele diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai. Então ele vai dizer algo parecido, afirmando a primeira ideia. E não deixes a instrução da tua mãe. Agora, um paralelismo sintético, ele sempre tem mas, porém. Nós podemos achar aqui no livro de Provérbios mesmo. Vamos... Ok. Provérbios 10. Esse capítulo tem muito paralelismo antitético. Versículo 2. Provérbios 10, versículo 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Ok, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas, né, uma antíntese. Aí a conjunção adversativa, mas a justiça livra da morte. O versículo 27 também é um outro paralelismo antitético. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Né? E por último, tem o paralelismo sintético. Esse daqui é o mais difícil de achar. E ele é muito parecido. Você faz isso muito no computador.
Você tem uma pasta no computador, né? Aí você clica nela, abre outra, certo? Você vê isso no Internet Explorer, né? Aí você clica de novo, abre outro, uma outra pasta, né? É muito parecido com isso. E o paralelismo sintético é o do Salmo 3. Ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ok, então ele está falando aqui do número. Né? São muitos, número dos adversários, que são muitos. Aí você clica nele, ele vai dizer, esses muitos adversários, eles fazem o quê? Eles se levantam. A ideia de se levantar aqui é se rebelar. Eles se rebelam contra mim. Eles se levantam. E por último, ele vai dizer, eles são muitos, eles se levantam e o que eles fazem mais? Versículo 2. Esses muitos inimigos que se levantam contra ele, o que eles fazem? Dizem que não há salvação para ele. Não há salvação. Por que nós fizemos isso? Porque aqui está o assunto. Ele começa, são muitos adversários, esses adversários se levantam. Mas o pior de tudo, a reclamação de Davi é com que os adversários falam. A preocupação dele na descrição do problema não está nem tanto na quantidade dos adversários, não está no fato deles se levantarem, ou seja, deles se rebelarem, mas sim no fato do que eles dizem. E o que eles dizem? Não há salvação em Deus para ele. O que os adversários estão fazendo aqui? Estão colocando em dúvida o livramento do Senhor para com Davi. E aí como começa o versículo 3? Porém, né? Porém, ou seja, mas, ao contrário do que eles estão dizendo, o Senhor é o meu escudo. Embora eles digam, não há salvação para ele, ele está perdido, eu sei que o Senhor é o meu escudo, Ele é minha proteção, é Ele que me faz levantar a minha cabeça, e aí ele vai afirmando a sua confiança em Deus. Então repare, o que nós dissemos é que quando nós nos voltamos à primeira testemunha, que é o contexto literário, ela diz assim, o problema é oposição. O contexto histórico vai dizer, o problema é a rebelião do filho de Davi. E aí nós nos aproximamos ainda mais, aí o Salmo vai dizer, mas Davi está preocupado com um problema que é decorrente do problema maior, que é o fato do que os inimigos dizem. Os inimigos estão colocando em dúvida a sua salvação. E no hebraico, uma tradução literal ficaria assim, muitos dizem, não há salvação para a alma dele. É omitido aqui o substantivo alma. E a ideia é como se os inimigos estivessem dizendo, olha, não há consolo, não há salvação, não há nenhuma forma de Davi achar que vai sair dessa. Ele está perdido. E essa ideia vai ser afirmada pelo contexto histórico, que é o pano de fundo desse salmo. Lá, então, primeiro, agora nós chegamos no ponto interpretando o texto. Né? Vejamos agora como o salmista irá reagir diante da dúvida incitada por seus inimigos. A pergunta é, qual a importância do porém? A importância do porém é mostrar o pensamento contrário do que os ímpios estavam dizendo. Enquanto os ímpios dizem, não há salvação, Davi diz, há sim, o Senhor é o meu escudo. E por que ele diz que o Senhor é escudo dele? Segundo Samuel, capítulo 15, nós já vimos ali que fala dos muitos inimigos que vão crescendo.
gradativamente. São 50 homens, depois eles aumentam, então a conspirata se torna grande, as pessoas começam a se rebelarem contra Davi, liderados por Absalão. Então ele está cercado de inimigos por todos os lados. E ele está dizendo, embora os inimigos sejam muitos, Deus é o meu escudo, a minha proteção. E há uma preposição no hebraico que não aparece no português, que é uma preposição que daria o sentido de ele é meu escudo em volta de mim, em torno de mim, ele me cobre. Eu não serei atingido porque o Senhor como escudo me cobre de todos os lados. E ele vai dizer também, o Senhor é a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. E qual é o significado de és a minha glória? Vamos ler lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Podem ler. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Ok. A imagem que você vê é uma imagem de uma pessoa alegre? Claro que não. Como Davi está? Chorando, triste, cabeça coberta. É uma imagem de uma pessoa derrotada, humilhada. Agora, no capítulo 16, versículo 20 ao 23, o que acontece? A Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Qual outro? Até o 23. Até o 23. Disse Aitofel a Absalão, coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. Em ouvindo todo Israel, que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas do seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Ok, então repare que Absalão vai se aconselhar com Aitofel. E qual é o conselho? As concubinas que ficaram, você vai ter relação com elas diante de toda Israel. E qual era a intenção daquilo? Humilhar a Davi. Era como se ele estivesse dizendo com aquele ato que o faria odioso a seu pai. Está vendo? Ele não tem capacidade nem de proteger as suas mulheres. Aquilo era, na cultura daquele povo, era um ultraje. Era de fato uma intenção de humilhar o seu pai. E como Davi irá reagir diante dessa tentativa de humilhação? Ele diz o quê? És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Os seus inimigos dizem, não há salvação em Deus para ele. E isso nós vemos claro lá no capítulo 16, quando fala de 2 Samuel 16, deixa eu localizar o versículo. A partir do versículo 5, né, existe está o subtítulo Davi amaldiçoado por Simei. Versículo 6 diz assim, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, amaldiçoando-o, dizia Simei, fora daqui, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão.
eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então ele está ouvindo aquilo que ele relata no Salmo. Muitos dizem, não há salvação para mim. Os inimigos são muitos, no entanto, o Senhor é meu escudo e me protege. Os inimigos tentam me humilhar, mas o Senhor é o quê? A minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Agora no versículo 5 do Salmo 3, o que o salmista diz? Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Será que se nós voltarmos para o pano de fundo, para o contexto histórico, este versículo fica mais claro para nós? Sim. Segundo Samuel, capítulo 17, versículo 16. Podem ler. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passe sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. O que acontece? Absalão se aproxima do seu conselheiro, Aitofeu, e ele diz assim, Aitofeu diz a Absalão, olha, ataque o seu pai à noite, porque ele não vai esperar um ataque. E aí você pega ele desprevenido, né? E então ele será morto. Mas só que Davi ele tinha um espião, que era Hussai, que se dizia amigo de Absalão, mas na verdade era amigo de Davi. E ele fala assim, olha, esse conselho que Aitofeu disse para você, Absalão, não é muito bom não. Mas ele fala isso para ganhar tempo. Né? E manda um recado para Davi. E o recado era este. Olha, fuja daí, porque Absalão está vindo e ele vai te atacar à noite. E como Davi irá reagir diante disso? Ele vai ficar desesperado? Ele vai ter momentos de insônia? O versículo 5 diz, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Os inimigos são muitos, Deus é meu escudo. Eles tentam me humilhar, Deus é minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. E eles procuram me atacar pela noite, mas eu deito, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. O 4 e 8, né? Mostrando a ligação que o Salmo 4 tem com o 3. Um é conhecido como um salmo matinal, o Salmo 3, e o 4 como um salmo vespertino. Repare que os salmos eles não estão dispostos de uma forma aleatória. Eles estão unidos. Nós falamos que eles falam sobre rebelião, né, e eles estão unidos também no sentido de que o Salmo 3 é um salmo matinal e o Salmo 4 um salmo vespertino. É como se o judeu daquela época, que ele lesse os salmos, e ele lia isso pela manhã, ao se deitar. E essa certeza da providência de Deus para com a vida de Davi, lhe trazia também segurança para aqueles que liam nesses períodos, tanto da manhã quanto da noite. Agora, no versículo 7, nós temos alguns imperativos. Diz assim, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Os imperativos são, levanta-te e salva-me. Os imperativos nós sabemos que é uma ordem. Estaria aqui o salmista dando uma ordem a Deus? Será que ele era favorável daquelas pessoas que colocam Deus contra a parede e dizem eu determino, eu quero, tem que ser assim? Como nós devemos entender os imperativos aqui? É um clamor, é uma súplica por socorro. A ideia aqui é de que o salmista se volta para o único que pode ajudá-lo. Então é uma invocação, não é uma ordem a Deus, mas uma invocação. Dependência. Exatamente, uma demonstração de dependência e não de arrogância.
a ponto de dar uma ordem a Deus. Mas Pedindo humildemente. exato. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Então nós devemos entender esses imperativos como uma súplica, como uma invocação, não como ordem ao Senhor. Daí, na sequência do versículo 7, nós lemos: pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Como nós devemos entender essa imagem aqui, que parece que Deus é demonstrado aqui como um boxeador, né? Aquele que vai ferir os seus inimigos nos queixos e quebrar os dentes dos seus inimigos. Como nós devemos entender essa expressão? Qual é a relação que ela tem aqui com o Salmo? De direita, de baixo, de cima, pegou no queixo, quebrou. Mas por que ele usa essa linguagem? Tem alguma coisa a ver com o que ele disse anteriormente? Será que é porque eles falam contra ele, então fecha a boca dele? Assim como ele fechou a boca dos leões, ele pode Exatamente. os dentes do inimigo. A minha mãe, quando era pequeno, e eu respondi para ela algumas vezes, mas depois que ela falou aquilo, nunca mais eu respondi. Foi quando ela, de uma forma muito carinhosa, ela olhou para mim e disse assim: se você me responder de novo, eu vou quebrar seus dentes. A ideia é, de boca murcha, ninguém fala besteira. E o problema de Davi, que nós falávamos no início, era o fato deles dizerem: não há salvação em Deus para ele. Não há salvação para a alma de Davi. Então o problema, o assunto do texto, a reclamação de Davi é o que eles diziam. Era aquilo que eles diziam, fazendo com que Davi tivesse dúvidas da salvação do Senhor. E ele contraria tudo isso, ele diz: não, vocês estão tentando colocar dúvidas no meu coração diante de um problema que eu estou passando com a rebelião do meu filho. O Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha glória, o Senhor me sustenta e me faz repousar. E aí no final ele diz: portanto, Senhor, frustre as palavras dos meus inimigos. Ferir no rosto. Sim. No versículo antecedente, diz assim: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Uhum. Ele não tinha medo porque confiava que o Exatamente. Senhor podia fazer. É decorrente, é uma implicação prática, né? É o que nós vamos ver na aplicação. Se você confia em Deus, a implicação prática é que você não teme. Você não teme. Marcos, dá a impressão aí, você falando agora assim, que a gente sabe plenamente que Davi era uma pessoa que confiava muito em Deus, né? E ele tinha motivos para isso, porque ele teve muitas experiências. Mas aí a gente se remete lá ao tempo de jovem dele ainda, na questão do gigante. Uhum. E a impressão quando ele fala isso daí, né? O povo está zombando, ele está querendo colocar um problema que o povo talvez está pensando, mas se a gente colocar em dúvida a confiança dele, a gente derrotou, né? Exatamente. Porque é uma pessoa sem confiança. E Davi, ele vê como as pessoas estão menosprezando a Deus e não a ele. Ele tem uma coisa que ele fica mais, parece que mais bravo quando mexe com Deus do que no caso do gigante. Eu falar, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo, né? Exatamente. E aí dá a impressão de ser mais ou menos isso, né? Que estava passando pela cabeça de Davi. O problema é um ataque psicológico à confiança de Davi. E Davi, ele não aceita que as pessoas digam: não há salvação em Deus para ele. Ele diz: ah, sim, e vai expressar sua confiança mostrando o que Deus é para com ele. E, de fato, é um homem que teve experiência com Deus desde a sua juventude, né? Ele sabia o que Deus é de fato para ele em tempos de angústias, em tempos de tribulações. Então,
última pergunta foi qual o significado de feres nos queixos e quebras os dentes. É a ideia de frustrar as palavras dos inimigos. Agora, o terceiro ponto é identificando Cristo. Como nós encontramos Cristo antes de nós aplicarmos? Um dos modos é você encontrar um elemento da antiga aliança, um elemento que era muito claro naquela época, e dizer assim, como este elemento, como isto é visto na nova aliança. Né? Então, lá no versículo 4, o que nós lemos? Tem algum elemento aqui da antiga aliança, no versículo 4? Santo Monte. Muito bem. E o que tinha lá no Santo Monte? O tabernáculo. Né? O tabernáculo. E no tabernáculo nós tínhamos o quê? A arca da aliança, as tábuas da lei dentro da arca. Né? E o tabernáculo, ele estava ali para oferecer sacrifícios ao Senhor. Entenda ali o tabernáculo como um ponto de encontro entre um Deus santo e um povo pecador. E a relação entre esse Deus santo e um povo pecador era possível por meio dos sacrifícios, que expiavam, né, cobriam o pecado do povo. Okay? E hoje, quem é este ponto de encontro? Jesus. É Jesus que é o ponto de encontro entre um Deus santo e um povo pecador, e ele também é o próprio sacrifício. É ele que possibilita essa relação entre nós e Deus. Ele é o mediador. Naquela época, o tabernáculo era símbolo dessa mediação. Agora, essa mediação na nova aliança é Cristo. Então, repare que o Davi ele está dizendo assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Por que o Senhor o responde? Porque Deus tinha uma aliança com Davi. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. E essa aliança era expressa tanto na arca, como na função, no propósito do tabernáculo, que era oferecer sacrifícios expiatórios. Agora, trazendo para nós, Deus responde às nossas orações em tempos de aflições, por quê? Por causa de quem? Por causa de Cristo. É por isso que nós somos ensinados a orar em nome de Jesus. Porque Ele não nos responde porque nós apenas nos chegamos a Ele e Ele vê algo bom em nós e diz, eu vou responder porque Ele é bonzinho, Ele tem sido um bom garoto, né? Então Ele vai ganhar presente de fim de ano. Não, não é isso. Deus nos responde por causa de Cristo, porque nós estamos em Cristo. É o que os textos, lá em João 14, versículo 13, vamos ler? João 14, versículo 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A palavra pedir tem duas palavras no grego. E a palavra que é usada aí é quando você pede a uma autoridade, que é aitel, se eu não me engano. Quando você pede para uma autoridade, não é para qualquer um. É a ideia de você requerer de forma oficial e formal algo. Né? E isso é feito em nome de Jesus, em nome de Cristo. Então Deus nos responde por causa de Cristo. E lá em Romanos, os outros textos de João mostram a mesma ideia, né? Então vamos pular para Romanos 8, versículo 35 ao 39, um texto muito conhecido. Podem ler. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que interessante. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, porque Deus nos ama. Versículo 39. Só isso. Não, ele diz, por causa, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos amados por Deus em Cristo. A única forma de sermos amados por Deus é em Cristo. Aqueles que estão fora de Cristo são considerados como filhos da ira, filhos da perdição. Nós só somos amados por Deus em Cristo. Nós somos respondidos por Deus em Cristo. Então, o Monte Santo faz essa conexão hoje para a nova aliança, que é Cristo. Agora, aplicando o texto. O problema de Davi era, a reclamação dele, era o fato de seus inimigos colocarem em dúvida a salvação de Deus para com ele, certo? Então, para aplicarmos o texto, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: o que fazermos quando em adversidades somos tomados pela dúvida? Você passa por um problema, porque Davi estava passando por um problema, que era a rebelião do seu filho, e seus inimigos colocam dúvida na salvação de Deus para com ele. Então isso acontece conosco, não acontece? Aconteceu alguma coisa, uma doença, algo que lhe pegou de forma abrupta, você não esperava, um problema de relacionamento, problema financeiro, e é comum que a dúvida comece a rondar. É comum que até mesmo as pessoas que você esperava uma palavra de consolo ou de fortalecimento, coloquem alguma dúvida. Para dizer, olha, realmente o seu caso está difícil. Não é? E aí, como agir nessas horas? Esse salmo de lamento irá nos ajudar. Primeiro, o que Davi faz? Ele conta para Deus o seu problema. Então, a semelhança de Davi, quando estivermos em dúvida, dúvida essa ocasionada, decorrente de um problema, nós devemos contar para Deus a nossa dor. É o que Davi faz. Senhor, são muitos. E além de ser muitos, eles se levantam. E além de ser muitos e se levantarem, eles dizem, não há salvação. Eles estão tentando colocar dúvida em meu coração. Então o que Davi faz? Ele clama a Deus. Filipenses 4, versículos 6 ao 7, e outra pessoa já abre em 1 Pedro 5, 6 e 7. O que diz lá em Filipenses 4, versículos 6 ao 7? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pelas súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está ansioso, com dúvida? Coloque isso diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento, lhe guardará. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tanto Paulo quanto Pedro nos ensina a lançarmos nossas ansiedades, nossas dores diante de Deus, sabendo que ele traz paz, paz essa que excede todo entendimento, que ele cuida de nós. Então, primeira coisa que nós aprendemos é que em momentos de dúvidas devemos contar isso para Deus, orar, lançar as nossas dores e angústias para Ele. Em segundo lugar, nós devemos confiar em Deus. E por que confiar em Deus? Conforme o texto. Versículo 3, parte A do Salmo 3. O salmista vai dizer que ele confia em Deus por quê? Ele é o seu escudo. Porque Ele é escudo. Ele é a nossa proteção. Não é? Na parte B do versículo 3, nós devemos confiar em Deus por quê? Porque é Ele que é a nossa glória, é Ele que exalta a nossa cabeça, é Ele que nos traz consolo, é Ele que nos motiva a percorrer o caminho, a andar de cabeça erguida. Versículo 4, devemos confiar em Deus por quê?
responde às nossas orações em Cristo. Essa é a nossa garantia. A garantia de Davi era o quê? Naquela época? O monte. Né? A antiga aliança. É ali que havia o simbolismo da aliança que Deus havia feito com Israel. E a garantia nossa de que Deus responde às nossas orações é Cristo. Versículo 5. Devemos confiar em Deus por quê? Porque Ele nos sustenta. É interessante isso. Não é porque Ele nos faz pegar no sono apenas, né? A ideia ali é o sustento. Ele diz, eu deito, pego no sono e levanto porque o Senhor me sustenta. Então a ênfase ali é no sustento que Deus nos dá. E a palavra sustento, isso em português também, é a ideia de apoiar. É Ele meu apoio. Esta mesma palavra em hebraico vai ser usada em Isaías, quando fala do povo de Israel buscar auxílio no Egito. Aí o termo que ele usa é assim, olha, você procura salvação no Egito, o Egito é como se fosse uma cana, né? Que quando alguém tenta se apoiar, essa cana atravessa a mão. Então Deus está dizendo, não busque apoio no homem. Em Provérbios vai dizer, não estribes também no teu próprio entendimento. Não busque apoio nos homens, não busque apoio em você mesmo. O teu apoio, o teu sustento é Deus. E aí, o versículo 6, que a nossa irmã diz, a implicação prática de saber que Deus é a nossa proteção, que Deus levanta a nossa cabeça, que Ele responde às nossas orações, que Ele nos sustenta, é que nós não tememos. Aí ele diz, eu não tenho medo de milhares que me cercam de todos os lados, porque eu confio em Deus. E por último, aí que eu errei, né? O terceiro ponto ficaria assim, invoquemos ao Senhor. Então nós devemos orar, expor a nossa dúvida, ou melhor, as nossas tribulações a Deus, confiarmos nele e o invocarmos. Versículos 7 e 8. E por que invocar ao Senhor? Os imperativos nos mostram que devemos invocá-lo porque Ele é o único que pode nos responder. Ele é o único que pode nos salvar. É a nossa salvação, a nossa esperança. Devemos invocar o Senhor porque Ele luta as nossas batalhas. Ele diz, é o Senhor que vai ferir. Não é ele não ora para Deus dar força para ele resolver esse problema. Senhor, me dê força aqui que eu vou resolver essa história. Não, ele diz, é o Senhor que vai ferir. Quando Saulo está perseguindo os cristãos, o que Jesus diz a ele? Saulo, Saulo, por que persegues os meus discípulos? É isso? Porque me persegues. A luta não é nossa, é do Senhor. É Ele que luta as nossas batalhas. É o Senhor que há de ferir os inimigos. Ele não pede força para si, mas Ele coloca o seu problema nas mãos de Deus. Fere, Senhor. Essa luta é sua. E devemos invocar ao Senhor, e aí ele encerra, porque dele vem a salvação e a bênção. Versículo 8 vai dizer, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. É interessante que Davi ele não vai concluir isso de uma forma egoísta. Está vendo? Vocês estão dizendo que não há salvação para mim, mas há a salvação para mim. Há bênção para mim. Mas ele diz, não, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Esta bênção, essa salvação, esse livramento não se limitou a Davi. Não se limitou a um personagem bíblico. Mas ela se estende a todos nós que estamos em Cristo. E é interessante a palavra salvação, que é da mesma raiz que vem a palavra Jesus no hebraico. Que é Deus salva. Então, dessa maneira, nós aplicamos isso à nossa vida. Sabendo que devemos confiar em Deus, descansar nele, o invocar e, antes de tudo, lançarmos a Ele as nossas dúvidas, as nossas dores diante dele. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Um de cada vez.
pastora. Não estou acreditando em vocês. Vocês não têm nenhuma pergunta? Vocês têm, vocês não querem fazer. Fala, não quero fazer. Muito obrigado, Marcos, pela exposição. Salmo 3. Se você o estudar um pouquinho mais, revelar-se-á ainda mais abundante de ensinos a respeito do Senhor Jesus. Mas isso vocês vão fazer lição de casa. Nós vamos cantar Ele é Exaltado, tá bom? Mas antes de cantar Ele é Exaltado, vamos escolher o salmo da semana que vem. Né? Lembra que o salmo da semana que vem, aqueles que não estão acostumados, né? Seu Isaías, seja bem-vindo, Isaías e Neide, casal, né? De quarta-feira, foi uma surpresa. Que bom estarem aqui com a gente, tá bom? A gente está escolhendo salmos e estudando alguns salmos. Nós vimos que o livro dos salmos tem aquelas divisões em 5 livros, e a partir do salmo 107 começa o 5º livro. Abre lá no salmo 107. E nós estamos escolhendo em porções destes livros para a gente ver salmos, cada um no seu grupo de salmos, né, para a gente tentar estudar salmos variados, ok? Já que não dá para a gente passar a estudar os 150 salmos um atrás do outro, que ia demorar um bocadinho, então a gente faz uma seleção deles. Só não pode escolher os salmos muito conhecidos, e eu vou te sugerir que não escolham nem o 117, nem o 133. Por quê? Porque são pequenininhos, são ótimos para estudar. Mas assim, a gente precisa de um salmo um pouco maior para a gente desenvolver alguns aspectos que a gente ainda não viu. Tá bom? Olha lá, escolhendo. E se for o salmo 119, não dá para ser o salmo inteiro, tá? Por quê? Porque tem 176 versículos. 176 mesmo? 66. Hã? 176. Então, 176. Ah, tá. Qual salmo? Quem vai sugerir? Diz que tem que ser dentro do livro. Dentro do 107 até o 150. Lembrando que esses salmos aí incluem o Halel, né? Aquele grupo de salmos de louvor. Aliás, a maior parte deste livro, dessa parte dos salmos, tem a ideia de adoração. Vai, quem sugere um número? Ninguém sugere? Vamos lá, gente. Tem o quê? Primeiro 149. Outro? 122. 144. Última chance? 115. Por que 149? Defende sua escolha. Tá bom, então você quer estudar por causa dessa questão do louvor. Por que o 122? Esse cântico de romagem de Davi, é essa preparação para entrar na presença do Senhor. Para entender um pouco mais, porque o cântico de romagem, a preparação. Interessante. 144. Pelas ações de graças de Deus. Né? Pelo quê? As graças de Deus nas nossas vidas. Porque é um salmo de gratidão. É. Quer estudar? Por que o 115? Defende aí o seu peixe. Não, o seu salmo. Porque ele fala das honras que a gente tem que dar somente a Deus. Ele cita várias formas de honrar o nome de Deus. Ah, por causa das formas de honrar Deus. Isso. Muito bem, muito bem. Vamos votar? Os favoráveis ao 115, levanta a mão. Eu não voto. Nem o seu esposo não votou com você. Acho que ele vai votar com a sogra. Tá com cara que ele vai votar com a sogra. Os favoráveis 144. Só a sogra. Eu acho que ele brincou lá. Alguma coisa aconteceu lá hoje, na semana. 122, levanta a mão. 1, 2, 3, 4,
Sim. Sim. E o 149? Quem é favorável ao 149? Só 2 pessoas. E quem não quer estudar salmo nenhum, levanta a mão. Ganhou o salmo 122, tá bom? Semana que vem, prepara, lê o salmo, vamos estudar. Lembra, vocês viram o que o Marcos fez hoje? Você viu que ele dividiu em estrofes? Percebeu lá que as estrofes coincidem com aqueles sinais gráficos? Perceberam? Não esqueça de estudar o salmo. Agora você vai incluir o que a gente viu a semana passada, temática. A gente tem que encontrar uma divisão pelas estrofes, uma divisão pelos temas do salmo, os assuntos que se repetem, tá bom? Então a gente vai estudar o salmo 122. Precisa anotar para não esquecer. Tá? Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Isso, pode trazer a musiquinha para a gente cantar. Exaltado
fato, aqueles que não te conhecem, Pai, às vezes falam contra ti. Às vezes eles se riem de nós porque cremos no Senhor. Mas Tu és a nossa salvação, o nosso escudo, o braço forte que nos defende a cada momento. O Senhor é o nosso sustento. Não temos medo nem espanto, porque confiamos em Ti. Pai querido, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para que o vigor dessa nossa fé nos faça andar nesta estrada da vida, mostrando ao mundo que confiamos em Ti e temos um Deus ao nosso lado. Um Deus vivo, Deus verdadeiro. Tu és a nossa salvação, Senhor, bendito para sempre. Seja o Teu nome. Obrigado por Jesus Cristo, aquele que se levantou para nos salvar, aquele que deu a vida por nós e nos deu a vida. Assim, Senhor, obrigado, obrigado, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. Rápido aviso. Se você puder, amanhã estar aqui, 7h30, nós queremos ir até a casa do Robson e da Michele. Agradecer a Deus pela vida, do filhinho deles, o Lourenço.